O risco. Quando a gente fala do risco, pro cara que tá do outro lado aí ouvindo a gente, uma barreira pro risco é o medo? Porque assim, ó, você considera, você, como um cara experiente na área e tal, você considera que uma barreira cultural hoje para o investimento no Brasil é o medo de Com investir? toda certeza. Esse é o principal ponto. Primeiro, a gente vai relembrar o que aconteceu em 1990, tá? Então, o que acontece? Colo. Você vai lembrar disso, Collor. Então, o que que aconteceu? Muita gente que nos assiste provavelmente não tinha nascido naquela época, Tá. mas o governo, ele para poder segurar a inflação, Uhum. ele tirou liquidez do mercado. O que que é tirar liquidez do mercado? Ele simplesmente bloqueou A poupança. a poupança, Uhum. bloqueou o recurso que estava Uhum. investido no mercado, tá? Uhum. Isso causou muito mais problemas do que solução Tá. diante da inflação que nós tínhamos, tá? Então tem muita gente ainda que tem esse receio do investimento, tá? Tem muita gente, Gustavo, que ainda tem dinheiro em poupança. Uhum. A poupança é legal, não tem imposto de renda, porém hoje ela tem uma rentabilidade 50% De qualquer aplicação. de qualquer aplicação aí, Aplicando sem risco. mal. Aplicando mal, vou pegar um CDB de um banco, tá? Que me pague aí 100% de uma taxa CDI, Uhum. que é, que é igualzinha a Selic, Uhum. eu tenho ali pelo menos o dobro da poupança, tá? Legal. Então é assim, ah, mas tem imposto de renda. Tá bom, então vamos tirar 20%. Mesmo assim você vai ganhar de 30% a 40% mais do que o rendimento que você tem na poupança. Tá. Aí assim, ó. Você tá falando do risco, falamos do medo. E Perfeito? aí eu queria que você explicasse pro pessoal que tá em casa, que tá nos assistindo aí, pode estar no celular, pode estar em qualquer outro lugar. Qual que é a definição de uma outra situação que o pessoal de investimento fala muito, que é curto, médio e longo Ah, prazo? Que fantástico. aí eu quero que você cruze uma coisa com a outra. Qual que é o risco de curto, qual que é o risco de médio e qual que é o risco do longo prazo? Fantástico. Quando uma pessoa me pergunta, Eudes, onde eu vou fazer um investimento? A primeira coisa que eu pergunto é, tento definir qual o perfil dele. Se Uhum. é conservador, moderado ou arrojado. E a segunda pergunta, qual que é o tempo que esse dinheiro pode ficar investido? Tá? Por que isso é importante? Porque você tem um portfólio, Gustavo, totalmente diferente para aquele cliente que precisa de um recurso de mais de curto prazo, que a gente Uhum. fala 3 meses, 6 meses a um ano, Uhum. de mais médio prazo, de 1 ano a 3 anos, ou de mais longo prazo, que é de 3, 5, 10 anos, tá? Então, se ele precisa de um recurso mais de curto prazo, a gente vai indicar produtos mais conservadores, LCI, LCA e CDB, Uhum. tá? Uhum. Por quê? Ele não pode, em um ano, se você tiver uma perda, em um ano provavelmente você não vai ter uma recuperação. Então, quando você tem um período muito curto, você não pode correr risco, então vamos colocar num conservador. Uhum. Agora, quando você fala assim, ó, eu quero ganhar um pouquinho mais, eu posso ficar de 1 ano a 3 anos com esse recurso parado. Aí a gente orienta, a gente indica um produto mais moderado. Uma coisa que é interessante então, que você está me colocando, o risco não está somente associado ao prazo. Não, não. O risco está associado ao perfil, ao tempo que esse recurso pode ficar e a pessoa ter um coração gelado. Eu vou te Entendi. explicar o porquê. Olha só, no dia 26 de dezembro, essa data para mim, eu não lembro assim por que que ficou na minha cabeça, mas olha só, 26 de dezembro, uma ação da Petrobras, tá? Vamos falar de uma grande empresa brasileira, Uhum. estava em R$ 26, Combinou, né? tá? 26 vinte e seis reais. reais e 12 centavos aproximadamente, tá? O que aconteceu? Quando veio a pandemia, essa ação ela caiu para R$ 11, Sim. tá? Vamos tentar dar números. Eu tinha R$ 26 no dia 26 de dezembro e em abril, no dia 5 de abril, eu tinha 11 11 reais. reais. O que aconteceu? A pessoa vê o dinheiro caindo, ela fala, até quando vai cair? Então você Uhum. tem aí, até quando esse dinheiro pode ficar aplicado? O que acontece? As pessoas que continuaram com o dinheiro aplicado, hoje a ação da Petrobras está a R$ 36. Então ele recuperou dos 26 e ainda você teve uma rentabilidade Uhum. superior ao que você tinha lá em dezembro de 2019, Uhum. tá? Ou seja, o grande lance é você saber a hora de entrar e a hora de sair. E que momento é esse?
É difícil. Por isso que o prazo Cara. é muito importante.